São 8 horas mais 8 minutos, 8 horas 8 minutos, está começando depois do café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. E hoje nós vamos trazer para você os seguintes destaques. Governo muda regras para compra de tecnologias da informação. Senado instala quarta-feira a comissão que acompanha a Previdência. Campanha de vacinação contra a gripe começa esta semana em todo o país. Mega Sena acumula prêmio e prêmio estimado, melhor dizendo, vai a 40 milhões. Nos destaques esportivos, Paulo Mazola, bom dia. Bom dia, Nairlan, bom dia pessoal de casa, né, os nossos ouvintes internautas aí do Depois do Café. Pois é, clubes mineiros se preparando para a Libertadores, reunião do Superclássico e a nossa CBF sob novo comando. Muito bem, e na nossa entrevista do dia nós vamos conversar com Adão Soares, supervisor de serviços sociais do SESC, que vai falar pra gente sobre o pool de cultura do SESC para esse mês e evidentemente para este ano, tá certo? Tá no ar o Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. São 8 horas mais 10 minutos, 8 horas mais 10 minutos. Está no ar o Depois do Café, o Rádio Jornal onde Montes Claros é notícia. Governo muda regras para compra de tecnologias da informação. O governo federal publicou no Diário Oficial da União novas regras para a compra de tecnologias da informação e da comunicação. Segundo o Ministério da Economia, as normas visam reduzir a burocracia na aquisição de bens e serviços de informática, aumentar a transparência e diminuir a possibilidade de fraudes e de corrupção nesses processos. A área já foi objeto de escândalos em razão das brechas para diversas formas de fraude e de corrupção, como a criação de empresas de tecnologia de fachada. No ano passado, o presidente do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, Francisco Lopes, foi exonerado após denúncias de contratos com uma dessas firmas suspeitas, RSX, com sede em uma loja de bebidas. 8 horas 11 minutos. Inicialmente, o colegiado, que não tem poder deliberativo, foi criado com o apoio do presidente da Casa, Davi Alcolumbre, do DEM, com a expectativa de que o texto da proposta vá da Câmara para o Senado, já contemplando questões consideradas importantes pelos senadores, que fariam sugestões aos deputados. Dessa maneira, alguns senadores acreditam que o mesmo texto aprovado na Câmara poderia ser confirmado pelo Senado, sem necessidade de alterações que levariam a proposta para nova análise dos deputados. Essa ideia chegou a ser defendida tanto por Alcolumbre quanto pelo relator da comissão, o senador Tasso Gereissati, mas há poucos dias da instalação, o presidente do colegiado, o senador Otto Alencar, negou à Agência Brasil que os senadores tenham a intenção de fazer sugestões aos deputados. São 8 horas mais 12 minutos, vamos dar o nosso bom dia para o nosso analista político e afins, PC Almeida. Gostou do afins? Bom dia. Gostei do afins porque meu amigo Mazola que estava aqui, Corinthians, né, bicho? Daqui a pouco nós vamos chegar lá. As previsões. Tá difícil mexer com você. Tá difícil mexer comigo. Vamos na frente. Vamos na frente. Tá difícil. Tá difícil. São 8 horas mais 12 minutos. 8 horas 12 minutos. Campanha de vacinação contra a gripe começa esta semana em todo o país. A campanha nacional de vacinação contra a gripe começa amanhã. De acordo com o Ministério da Saúde, a imunização este ano foi antecipada em cerca de 15 dias em relação aos anos anteriores, quando a campanha teve início na segunda quinzena de abril. Nesta primeira fase, serão priorizadas crianças com idade entre 1 ano e 6 anos, grávidas em qualquer período gestacional e puérperas, mulheres até 45 dias após o parto. A escolha, segundo o Ministério, foi feita por causa da maior vulnerabilidade do grupo. 8 horas 13 minutos. Mega Sena acumula e prêmio estimado vai a 40 milhões. Nenhuma aposta acertou as 6 dezenas do concurso 2140 da Mega Sena do final de semana. O sorteio foi realizado ainda no sábado, em São Paulo. O prêmio acumulou e a estimativa da Caixa para o próximo concurso é de 40 milhões.
A Quina registrou 66 apostas vencedoras, cada uma recebendo a quantia de R$ 46.099. A quadra teve 5.044 ganhadores, com cada um recebendo R$ 861,71. As apostas para o concurso 1141 podem ser feitas até às 19 horas da próxima quarta-feira em qualquer uma das casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país. Você joga, BC? Não, mas vou jogar. Vou jogar. Vou dar os números. Daqui a pouco vou dar os números. PC Diná, né? Então tá valendo tudo aí, não tem problema não. São 8 horas mais 14 minutos, 8h14. Inflação de março é a maior do ano e índice acumulado em 2019 supera os 2,2%. O primeiro trimestre de 2019 fechou com um índice de inflação de 2,23% em Montes Claros. O percentual é 2 vezes maior que o mesmo período do ano passado. Os dados foram divulgados pelo Índice de Preços ao Consumidor, o IPC, projeto do Departamento de Economia da Universidade Estadual de Montes Claros, e março teve uma incidência significativa nestes números. O relatório referente ao terceiro mês do ano revela uma inflação de 0,92%, o maior índice mensal em 2019 até aqui, que teve como vilões os alimentos como banana, que teve variação de 33,2% em relação a fevereiro, batata, maracujá, mamão, abóbora, tomate, ovos e também o feijão, além de despesas como aluguel e o IPTU, exatamente, o IPTU foi um dos vilões aí. Em janeiro, conforme o estudo do IPC Unimontes, o percentual inflacionário na maior cidade do norte de Minas foi de 0,64%, enquanto em fevereiro foi de 0,65%. Sobre a cesta básica, aumento na análise de um mês para o outro foi de 4,45%, ao custo de 340,28 do salário mínimo brasileiro. PC, eu gostaria que você comentasse para a gente essa inflação de março em 2,2% em Montes Claros. Preocupante, Narlan, porque a inflação de março ela deveria estar refletindo menos o impacto dos impostos de janeiro e dos materiais escolares, escolas, mensalidades, etc., que são reajustadas geralmente no início do ano. Então a inflação de março, ela costuma ser uma inflação que já vem desacelerando de janeiro e fevereiro. Aliado a isso, nós estamos com as previsões do mercado que estão dia a dia refazendo as previsões, estimando para baixo o crescimento do PIB do Brasil. Então a gente está tendo uma inflação crescendo, previsões do PIB encolhendo, e não obstante nós termos tido no mês de fevereiro um número de carteiras de trabalho, né, de admissões, um número bom considerando o histórico dos últimos anos, nós tivemos um número de demissões maior do que o número de admissões, que virou... O número de admissões foi recorde, mas o número de demissões conseguiu ser maior do que o recorde, e o nosso índice de desempregados bateu em 13 milhões de desempregados. Então a gente está numa receita bomba aí, que algo precisa ser construído. Apostam muito na questão da reforma da Previdência como uma saída para essa equação econômica, mas avisando já a população que nos assiste, os primeiros meses de uma reforma intensa, a partir de sua aprovação, eles costumam ser meses contracionários. Ou seja, você tem primeiro uma contração para você ter depois um crescimento. Então, só a reforma da Previdência é pouco para poder ter um processo de retorno do crescimento aí. Muito bem, são 8 horas mais 18 minutos, nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho estará conosco aqui o supervisor de serviços sociais do SESC, será que eu falei certo aqui? Falei. Adão Soares, é isso, né, Adão? Não? É isso mesmo, certinho. Então tá certo, tá bom.
para a gente falar um pouco aí, né, sobre a programação do Sesc, a programação cultural do Sesc aqui. Agradecer também a assessora Isabela, que proporcionou pra gente a possibilidade dessa entrevista, tá certo? Nós vamos para um breve intervalo. Você está ouvindo o Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. Você está ouvindo Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. Voltamos a apresentar Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. São 8 horas mais 19 minutos, 8h19, estamos de volta aqui no seu Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. E agora nós vamos conversar com ele, né? Adão Soares, aqui nos nossos estúdios. Adão, é sempre um prazer falar com você. Ô, Nailã, bom dia pra você, bom dia a todos, bom dia PC. Pra nós do Sesc é sempre uma honra e uma satisfação estar aqui com vocês, principalmente nesse novo formato de programa, né, que nós já vimos que deu muito certo. Pois é. Então pra gente é sempre uma satisfação estar aqui. Estamos aí nesse novo projeto e a gente é assim, né, nos novos projetos a gente gosta de estar sempre no início com as pessoas que a gente mais gosta. É parceria de sucesso. Exatamente. Então, quando é de sucesso a gente tem que só fortalecer, não é isso? Só não dá pra esse negócio de time de futebol, porque eu vou falar uma coisa com você, viu? A gente não pode discutir porque a gente já sabe que o Cruzeiro é soberano, então a gente não tem discussão nesse caso. Não há discussão nesse caso. Eu compreendo a sua indignação como atleticano, né, que você é, mas como cruzeirense eu tenho que dizer que realmente não tem conversa mesmo, porque nós somos soberanos. É onde eu falo com Desculpa, você, PC também, né, PC? É onde eu falo com você, né, PC? A coisa tem que ser... PC, talvez o seu dia não esteja começando muito bem. Licença poética pra aliás, o Naislan, eu queria entendi. aproveitar aqui e dizer ao PC que eu acompanho, né, o programa e acompanho também as análises deles, análises PC, políticas, né? Exatamente. E ele tem sido muito assertivo no posicionamento dele e assim, e eu sou fã também, não posso nem discutir sobre isso, né? Adão, Adão. ele tem sido tão assertivo que eu e Mazola já colocamos um apelido dele aqui de PC de Ná, entendeu? Porque ele tá Inclusive, acertando quando tudo. você falou da Mega Sena aí, eu posso até, inclusive, perguntar a ele aqui Não agora, é? né? Aproveitar a Exatamente, oportunidade, exatamente. Adão, mas vamos então, né, ao que interessa. Olha só, projetos culturais para o Sesc, aliás, todo ano são projetos interessantes, né? Esse ano não poderia ser diferente, né? O Sesc, né, Nairlan, ele sempre está preocupado com a formação cultural, né, nas suas diversas unidades, e em Montes Claros não é diferente. Buscado o esporte, já nós tínhamos consolidado com vários eventos aqui, como o passeio ciclístico, o circuito de 7 corridas, que são eventos que ainda acontecem, mas a gente entende que na área da cultura a gente precisava ainda fortalecer. E é por isso que nós temos diversas atividades dentro das nossas unidades, que são ações voltadas para a área cultural, como o curso, por exemplo, de balé, de dança, música, teatro, desenho, pintura, e ainda a nossa biblioteca expandindo a questão do conhecimento e acesso à leitura. E, paralelo a isso, nós trazemos vários eventos, como o Palco Giratório, o Sesc Dramaturgia, o Arte da Palavra, e agora a novidade das oficinas, né, que são pílulas que nós desenvolvemos dentro das nossas unidades, com o intuito de possibilitar esse acesso cultural à comunidade de forma gratuita, mantendo a qualidade e a excelência que o Sesc sempre preza. Então, enquanto o Sesc, a nossa missão é essa: possibilitar esse acesso cultural à comunidade e fazer com que a cultura chegue nos seus diversos cantos. Não basta eu ter uma unidade em uma determinada cidade e que ela não contribua, não seja contributiva, né, com essa cidade. E é isso que o Sesc tem pensado. Olha, nós temos a equipe para isso, nós temos a unidade para isso e nós temos uma cidade que é rica, né? Montes Claros, por si só, ela já é rica culturalmente dizendo. Então, é nesse intuito mesmo que o Sesc tem investido. Agora, Adão, podemos falar especificamente de algumas oficinas que vão acontecer? Sim. Todo mês nós lançamos oficinas com uma temática diferente, né, com o intuito realmente das pessoas terem essa degustação dessas pílulas daquilo que a gente desenvolve dentro das unidades. Nesse mês de abril nós vamos desenvolver, por exemplo, as oficinas na área da dança, que é a dança popular, que é algo forte, cultural, aqui na região do norte de Minas. Vai ser desenvolvida gratuitamente, as inscrições estão aberta a toda a comunidade. E nós teremos também um fortalecimento teatral, que aí nós vamos ter uma outra intervenção teatral, com a nossa instrutora Rayane, que também é uma pessoa de grande conhecimento na área. Então são 2 oficinas para o mês de abril, que é a dança popular, e na área do teatro,
que é realmente aberta para a comunidade. As inscrições elas estão disponíveis com o intuito das pessoas conhecerem um pouco daquilo que o SESC desenvolve, e aqueles que queiram continuar conosco fazendo as atividades podem continuar por meio dos nossos cursos. Então nós teremos a danças populares e o teatro no próximo dia 26 e 27 de abril. Bom, Adão, você falou da comunidade ter acesso, né? Sim. Como é que a comunidade pode ter acesso aí a as oficinas, né, aos trabalhos realizados no SESC? Nairlan, o SESC, a missão dele é trabalhar voltado para o trabalhador do comércio e seus dependentes. Mas isso não priva de atender toda a comunidade com diversas ações, inclusive sociais, como o caso do Projeto Mesa Brasil, Colégio SESC Atende, Pousada, enfim. Mas a comunidade pode ter acesso em ações gratuitas, como o caso das oficinas que nós citamos aqui, e também por meio de mensalidades que por vezes são mensalidades de valores irrisórios, justamente no sentido de fazer com que as pessoas tenham condições realmente de acessar as nossas atividades. Como que ela pode participar? Realmente frequentando as nossas unidades, frequentando os nossos cursos, como eu disse, na área da cultura. Nós temos cursos como o caso do balé, do teatro, da música, canto, dança, desenho, pintura. Acessando a nossa biblioteca de forma gratuita, indo lá, pesquisando, vendo o nosso campo que nós temos lá, a nossa literatura é ampla, que é gratuita a toda a comunidade. Então, para participar das nossas ações, basta nos procurar na unidade SESC, ver o curso, caso a clientela queira fazer um curso em específico, ver qual curso que mais lhe agrada, ou se não, participar dos nossos eventos que está chegando, por exemplo, o SESC Dramaturgia, que é uma aproximação que nós vamos trazer na área cultural. Nós vamos trazer na área Ciência, aberta à comunidade gratuita também, que são oficinas voltadas pelo Departamento Nacional do SESC. Ou então, realmente participar das nossas ações. Basta nos procurar na unidade SESC, que é fácil acesso ali na rua Viúva Francisco Ribeiro, e ver a gama de atividades que nós temos. Já aproveitando e fazendo o convite, que participe conosco da oficina Corpo e Ritual, que vai ter no próximo dia 27, que é na área do teatro, e a oficina de danças populares, que é dia 26, também aberta à comunidade. Você tem alguma pergunta aí para poder fazer pro... Tenho, na verdade, uma observação. Adão, eu queria que você falasse para a população que está nos ouvindo agora. Sim. Eu fui aluno do SESC há priscas, eras, né? A gente comentava aqui nos bastidores, fui aluno lá do professor Belezão, e lembro que uma coisa que o SESC permitia era ser muito democrático. Sim. A prática esportiva envolvia pessoas de diferentes condições sociais da nossa cidade, porque era muito barato frequentar o SESC. Quando não era gratuito, era muito barato, era uma mensalidade anual que se pagava, uma coisa assim. Como é que é? Fala para a população como é que é mais ou menos essa questão dos preços para participar desses cursos, como é que são as condições de acesso, assim, efetivamente. Ô PC, primeiro, eu fico muito feliz em ouvir você dizer que você foi aluno do SESC, porque todos os alunos que tiveram uma história com o SESC, nas ações que o SESC desenvolveram... Quantos séculos o SESC tem? Deve ser uns 15 anos, né, PC? Considerando a sua idade, né? Mais ou menos isso, né? Ah, você viu? Tá bom. E cara jovem assim, há mais tempo. Só fazendo uma ressalva que vários históricos que nós temos de pessoas que passaram pelo SESC, ela tem uma formação esportiva e educativa muito importante. Na verdade, eu não jogava basquete no SESC, por exemplo. Eu dava show naquela quadra ali. Eu não sou obrigado a ouvir. Pode continuar, não. Pode continuar. Vamos seguir, né? Depois Vamos seguir. Ninguém merece, você tá doido. Dava show. Ai, meu E aí, Deus. PC, realmente um dos objetivos do SESC é democratizar o acesso não só na área cultural, como eu disse aqui, como na área da assistência com o trabalho de grupo de idosos. Nós temos lá um grupo forte com mais de 150 idosos participantes e frequentes nas nossas ações e ações gratuitas. Nós temos também o Colégio SESC, que é Educação Infantil de Qualidade. Nós temos ainda as atividades na área do esporte, que eu citei muito da cultura aqui, mas nós temos lá natação, vôlei, futsal, judô, iniciação esportiva, yoga, hidroginástica. O colégio eu sei que é gratuito. O colégio é gratuito para pessoas que têm uma renda familiar de até 3 salários mínimos. Então é uma forma do SESC possibilitar a educação de forma excelente, com qualidade, de forma gratuita também. E é voltada exclusivamente para os dependentes trabalhadores do comércio, porque faz sentido, porque é para quem a gente, né, que é a nossa missão institucional. Sim. Em relação aos valores que você nos perguntou no início aí, é importante dizer que o nosso valor, ele é sempre um valor voltado para uma modalidade que muitas vezes o teatro você não encontra em qualquer lugar em Montes Claros, por exemplo. Né? São poucas instituições que oferecem. Vai fazer uma natação nesse calor de Montes Claros, às vezes você vai na academia e você paga em torno de 150, 200 reais. No SESC, o máximo que você paga é 70 reais.
Então, depende da frequência que você faz. Se você for dependente trabalhador do comércio ou trabalhador do comércio ainda, você ainda tem desconto. Você tem 35% de desconto em cima desse valor que eu citei. Ainda tem aquele negócio da carteirinha que fica o ano e... Sim. Esses são os custos que eu citei, mas nós temos a nossa área de lazer, que é a área de clube, né? Com piscinas, quadras, salão de jogos, enfim. E a pessoa que queira, não, eu quero ir com a minha família no final de semana, que não tem a possibilidade, não quero ficar comprando convites, por exemplo, aos finais de semana, ele tem a possibilidade de pagar R$65 anual para frequentar o nosso clube, as nossas áreas de lazer em qualquer unidade do Sesc em Minas. Então, R$65 por ano. Por ano. Para frequentar qualquer unidade do Sesc em Minas. Do Sesc em Minas, isso mesmo. O Sesc é um patrimônio de Montes Claros já. É um patrimônio. Né? É uma instituição que está aqui na cidade há muitos anos, que está beneficiando. Os eventos do Sesc são quase todos eles, mesmo as corridas que eu já tive a oportunidade de participar, com sua organização à frente, sempre muito bem organizadas, estruturadas. Obrigado. Quase tudo subsidiado, né? Sim. Quando é uma doação de alimento, é um litro de leite, é quase tudo retornando para a população de um jeito muito simbólico ali. Sim. Mas assim, sempre com muita estrutura, nada feito, porque às vezes as pessoas associam, não. Se uma coisa ela é de graça, ou se ela é muito barata, ela não tem qualidade. Isso é até um pensamento que eu critico muito, às vezes muita coisa, mas o pessoal dá motivo para criticar. Sim. Tem esses empreendedores de palco, Sim. caras que nunca abriram empresa, nunca pagaram o contador, nunca demitiram um funcionário, nunca tiveram que ficar uma noite sem dormir. Igual eu fiquei essas mesmo agora para fechar minha folha de pagamento, né? Da agência sem dormir. Em época de crise que nós estamos falando aqui. Você né, vê como que você vai pagar seus grande. funcionários. Sim. Aí os caras vão para um palco, dá a dica, veste um terno legal e começa a falar, não, uma coisa para ser legal pro consumidor achar bacana, tem que ter um preço alto. Não, o Sesc é a prova viva de que funciona com preço baixo ou de graça, oferta de um serviço de qualidade bacana para a população. Sim. Então, já pensou Montes Claros sem Sesc aí? Na verdade, a gente já não enxerga mais Montes Claros sem Sesc no cenário, principalmente no cenário atual que nós estamos. No Brasil sem Sesc? É muito difícil. E aí, PC, a gente pergunta assim, o que é o valor, né? O valor realmente financeiro, o Sesc investe nas pessoas, né? Quando ele vai levar qualquer ação para o público, ele leva pensando no público. O que eu gostaria de vestir? A melhor camisa. Claro. Eu gostaria de participar da melhor corrida. Independente daquilo que eu estou requerendo, se é um litro de leite, que muitas vezes vai até matar a fome de muitas crianças, adolescentes, instituições carentes que a gente doa, mas ele pensa sempre na qualidade, porque nós pensamos sempre no nosso cliente, independente de 3 a 150 anos, a 100 anos que nós atendemos, nós pensamos no cliente. O que esse cliente gostaria de participar? O que vai marcar a vida dele? Por exemplo, na sua vida marcou os jogos que você fez lá no Sesc. Então, marca a vida participando de uma corrida, participando de um passeio ciclístico, participando de um evento cultural. Então, é isso que importa para o Sesc, porque essa é a missão dele, desenvolver ações com excelência. Então, é possível sim. E às vezes a gente fica muito ligado realmente ao valor financeiro, né? Eu tô pagando R$50, eu tô pagando R$100, e aí as pessoas muitas vezes cobram esse valor e não dão uma qualidade no evento, porque falam assim, você tá pagando um valor irrisório, então você tá doando um alimento. Minimizam isso em função daquilo que a pessoa está acessando, né? Mas nós sempre tivemos a preocupação. E em específico, falando sobre a qualidade dos nossos eventos, eu acho que nós colocamos uma régua também em alguns eventos em Montes Claros que nós realizamos. Porque as pessoas passaram a comparar, peraí, eu não posso ficar por baixo, no sentido de que não tá nem cobrando um valor alto, ou então nem tá cobrando um valor e tá trazendo essa qualidade. É possível. É possível por meio, obviamente. É claro que nós temos uma questão mais sólida de instituição. Tem instituições que estão começando com eventos aí agora. Precisam de parcerias, inclusive. Mas a preocupação inicial do Sesc é o que eu estou levando para o meu cliente. Né? O cliente é o que vai ser a propaganda para o resto da vida, que é o caso que você disse. Porque o Sesc é uma instituição subsidiada. Sim. Mas é uma instituição subsidiada que retorna esse subsídio e beneficia a sociedade. Comprova o retorno desse subsídio. Sim. E está aí a olhos vistos e há tantos anos. Então, a prestação de contas do Sesc para a população, ela é muito visível, né? Ela é uma instituição que o que me admira muito no Sesc é que não tem o pavonismo
dos seus dirigentes sindicais. Então Sim. você não vê, às vezes você vê instituições aí, aqui mesmo em Montes Claros, que tem um dirigente sindical, que veste a roupa bonita, vai participar de uma reunião, eu sou o cara da associação classista, eu sou o presidente. E o que é que a instituição do cara faz? Nada. Às vezes a instituição dele é o que? É ele, uma secretária só, não tem evento nenhum, não tem curso, não tem palestra, não tem nada. Tem ele ali representando e fazer lobby, querendo indicar cargo político ou querendo tirar proveito para ele ocupar um cargo de função. O SESC não é nada disso. É uma estrutura gigantesca, é uma coisa grande, ampla, que presta um serviço, que retorna para a população. Estou falando aqui com você, de coisa que eu frequentava o SESC aqui, é negócio de 25 anos atrás, para mais. De quando o SESC, 30 anos, de quando o SESC já promovia naquela época uma integração que era raríssimo naquele ponto, onde gente, por exemplo, que morava no bairro Melo, convivia com gente que morava no Santos Reis, que convivia com gente que morava no Delfim Magalhães. Isso era muito legal, para você ter um entendimento de como, de como as pessoas conviviam através do esporte, da cultura. Eu lembro que o primeiro grupo, já na imprensa, como jornalista, eu comecei muito cedo, o primeiro grupo de idosos de Montes Claros, de terceira idade, a primeira instituição que trabalhou isso aqui foi o SESC. Né? Foi assim, com toda certeza, foi o primeiro grupo de idosos. Eu quero lembrar até o nome da senhora, que era a Ada Camisasca ainda na época, que era mas tinha uma senhora que era à frente desse grupo de idosos e tal. Foi a primeira instituição a levantar essa bandeira de inclusão da terceira idade, porque simplesmente não existia. Eu pensei, já que você está falando em idade aí, Mazola lembrou de uma coisa muito interessante aqui. Para participar das oficinas atuais, né, existe uma idade mínima? Existe uma idade mínima de 12 anos. O único requisito que a gente pede é ter essa idade mínima de 12 anos. E são oficinas gratuitas, as inscrições podem ser feitas na central de atendimento do SESC. Tem um site, Adão, para poder olhar, para o pessoal poder acompanhar no site aí e fazer as inscrições? Ficar mais fácil pesquisar? O site do SESC, que é o sescmg.com.br, ele está sempre atualizado com as informações de oficinas, de eventos, né, que nós lançamos. Mas as inscrições específicas para as oficinas na nossa central de atendimento mesmo. Tem uma forma também de ter informação por meio do nosso telefone, que é o 2104-5100, ou também pela nossa rede social, né? Que é o Sesc Norte de Minas, que tá lá no Instagram também, que a gente está publicando sempre a nossa programação. Assessoria em cima da risca, né? Assessoria. A minha assessoria em cima da risca. Menino, aí pelo direct lá do Instagram, o pessoal... Sim, podem ter as informações, nós respondemos em tempo hábil também, orientamos. E é de 12 até ilimitado. Mamana caducando. Mamana caducando. E eu gostaria, PC, só de voltar naquele assunto que você falou sobre a questão social de integração também. Eu acabei esquecendo de citar aqui das nossas tarifas sociais. Tem criança que faz judô dentro da nossa unidade SESC pagando R$10. É porque eu lembro que tinha isso, né? Interessante. Lembro que tinha isso. Tinha um pessoal que era convocado. Então o que acontecia? Muitos professores de educação física das escolas, dos colégios particulares, das escolas públicas, eles eram professores também do SESC. Então eles promoviam essa integração. Eles levavam os alunos para serem bolsistas, vamos dizer assim, do SESC, e levavam os alunos das escolas particulares para poderem serem sócios do SESC. Então era uma justiça social, porque o que podia pagar, ele acabava sendo colocava na balança, né? Equilibrava, né? Um financiador do que não podia pagar. Isso era muito legal. Sim. Essa questão social é muito latente, né? Do SESC, naturalmente é latente. Desde quando a criação do grupo de idosos lá, já era pensando nisso, né? Nas nossas gerações futuras, mas cuidando daqueles que são os nossos exemplos, né? E o SESC continua faz parte da nossa missão. Todos os dias nós temos que voltar e pensar qual é a missão da instituição, para quem que a gente está trabalhando, né? Qual é o objetivo. E falando sobre isso, como você disse, a questão de membros sindicais, né, de pessoas muitas vezes instituições muito políticas, né? No caso do SESC, nós temos profissionais que são competentes, que são contratados para as áreas específicas, na área da cultura, do esporte, da saúde, da hospedagem, do colégio. Então, por isso que eu acho que a coisa funciona, porque as pessoas estão ali para cuidar de gente e foram formadas para isso, né? É importantíssimo. Adão, para a gente finalizar a nossa entrevista, eu gostaria que você pudesse fazer um convite para o pessoal aí. Tá convidado para poder vir falar do esporte também, não deixar a gente falar hoje, viu? Isso é implicância comigo. Eu acho que é comigo especificamente.
Mas você está convidado para falar, mas eu gostaria que você pudesse deixar aí o convite para o pessoal acerca das oficinas, né? Sim. Ô, Nairlan, eu queria primeiro agradecer a vocês mais uma vez pela oportunidade. É sempre muito bom estar aqui com você. PC também, esse bate-papo foi muito importante. Estamos à disposição e gostaria de convidar mais uma vez. As oficinas são gratuitas. Vão acontecer danças populares no próximo dia 26, Corpo Ritual, que é na área do teatro, no dia 27, na unidade Sesc mesmo. Informações 2104-5100. Basta nos ligar ou nos procurar na rua Viúva Francisco Ribeiro, número 200, no centro. Nós estamos sempre à disposição e é um prazer estar aqui com esse bate-papo, começando o dia muito bem. Prazer é sempre para todos nós, com certeza, tá certo? Obrigado. Tá ok, então nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouquinho vamos conversar com o PC Diná e o Paulo Mazola. Já tá preparado ali para poder falar sobre o esporte de hoje, né? E a gente vai falar aí sobre a expectativa, tanto para Cruzeiro como para Atlético na Libertadores, tá certo? Nós vamos para um breve intervalo. Já já a gente volta. Você está ouvindo Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. Muito bem, são 8 horas mais 40 minutos. Deixa eu mandar um abraço aqui para o meu querido Samuel Nunes, né? Tá dizendo que eu tô com a camisa aqui do Flamengo, Samuel. Não é do Flamengo, pode ter certeza absoluta aí, viu? Eu até aceitaria que fosse do América do Rio de Janeiro, por exemplo, né? Seria interessante, mas do Flamengo não dá, né? Aí você pediu demais, viu? Muito bem, valeu, Samuel, obrigado aí, viu? Assim que você tiver novidades, manda pra gente aqui no nosso Depois do Café, que vai ser um prazer pra nós. Muito bem, vamos falar agora de esporte. Paulo Mazola, as notícias do esporte. Pois é, Nairlan, mais uma vez bom dia a você. Também mandou um abraço a Samuel Nunes aí, corredor também, né, da turma da imprensa que corre. Ele também, jura que é, ele jura. Exatamente. E ligado, né, e aquela coisa, né, os clubes mineiros se preparando para Libertadores, já reuniões aí do Super Clássico. Talvez aconteça mudanças nas datas, né, PC, da final do Campeonato Mineiro. E hoje também teremos aí, outro dia até PC falando de seleção brasileira, teremos a CBF sobre nova direção, né? Assume um novo presidente, até curioso que alguns anos atrás, algumas décadas, parece que o Herbert Viana ele fez uma previsão, né? Quando ele escreveu que Caboclo presidente trazendo a solução. Será que esse Rogério Caboclo vai ser a solução do futebol brasileiro? Você foi longe aí agora. Exatamente, ele falava, né, que já fez também visionário, né? Herbert Viana também Caboclo presidente trazendo a solução. Então é Rogério Caboclo assumindo a CBF e até inclusive com a ilustre presença do presidente da FIFA. Será que viu o passarinho verde, Nai? Vamos ver o que vai acontecer. Você tá doido, moço? Eu vou falar com você. Pena que eu não sou tão visionário como uns e outros aqui da mesa, né? Muito bem, né? Então teremos nova presidência na CBF, treinamentos das equipes. As equipes se preparando, né? Aliás, não. Sim. Vamos falar do Corinthians ontem. Antes da gente entrar em Atlético e Cruzeiro, né? Pra falar da previsão dele. Exato, ele mais uma vez aí cravou. E é até curioso, até uma coisa que o PC falou em off, nem falou no ar na semana passada, eu não me esqueço. De que para ele essa final, São Paulo, né? Parece que chega aí como grande azarão e o PC já falava, olha, que vai acabar chegando aí, vai ser o São Paulo. O São Paulo chega, agora vai fazer a final contra o Corinthians. E de repente, nessa final, apesar do VAR Corinthians estar sempre apoiando, já tem aí uma previsão para essa final do Paulista, PC? Cara, não tenho previsão, mas eu tenho torcida. É pro São Paulo, a gente sabe. Não, porque o que acontece? A minha simpatia... Eu tenho uma simpatia pela instituição Corinthians. Eu acho uma torcida legal, acho um pessoal apaixonado. É importantíssimo pro futebol brasileiro que um time igual o Corinthians seja forte. Mas, por exemplo, eu vi o jogo ontem. Certo? Certo. Um treinador, o Sampaoli, treinador do Santos, é um cara da prateleira B do futebol mundial. Certo. Ele vem pro futebol brasileiro, pega um time do Santos totalmente desmontado, que perdeu seus principais jogadores e consegue fazer um jogo ontem contra o Corinthians. O Santos foi superior 90 minutos. O Santos, na verdade, foi eliminado pela retranca do Corinthians, pelo resultadismo do Fábio Carille, pelo futebol medíocre, pelo futebol
do técnico. Isso tem me indignado muito, porque me parece que esse futebol medíocre que o mundo está jogando, parece que é o que está dando certo, justamente, PC. o resultadismo. Então aí o que acontece? É aquela coisa, o técnicos Brasil... que jogam pelo resultado e para principalmente manter o seu emprego. Que conseguindo o resultado, Então vamos eles vão lá, manter o emprego. rapidamente, misturando... O analista do esporte é o nosso Mazola, mas eu vou misturar um pouquinho aqui de política e esporte. Então deu certo, que eu sei que mesmo. O Brasil, cara, não dá a menor valorização para educação. Uhum. Por exemplo, a gente muda ministro de educação e tal, e nós não estamos nem aí enquanto nação. Pode pôr qualquer um no Ministério da Educação que nós estamos contentes. No Ministério da Economia, se for alguém despreparado, não dura uma semana. Por quê? Porque o mercado não deixa. Porque é onde o dinheiro circula. Aí o que acontece? Traz isso para o futebol. Os nossos treinadores vão ser pessoas que não estão preocupadas com o segundo idioma, que não estão preocupadas com formação tática, que não estão preocupadas com um aprofundamento de um conhecimento técnico. Por exemplo, nós não temos nenhum treinador brasileiro, zero bolinha, zero, em um clube mediano de ponta, ou de ponta do futebol internacional. E uma outra coisa, e não todas as ninguém. tentativas frustradas, né? Foi a Todas tentativa porque com o os caras- Luxemburgo, o Filipão também não deu Porque nada. eles não têm, por exemplo, acesso ao idioma, porque eles, na falta de acesso ao idioma, eles menosprezam, porque a base nossa, como cidadão brasileiro, é a de menosprezar a educação, Exato. é de achar que cultura, é de achar que ler é uma coisa muito chata, enfadonha. muito né? chata, enfadonha, subjetiva. Por exemplo, olha a quantidade de técnicos argentinos no futebol, mercado exatamente. internacional. A Argentina tem uma colonização europeia, tem uma colonização espanhola que facilita o acesso à educação. A Argentina tem uma identidade muito grande, por exemplo, com as questões francesas e inglesas. O Brasil... E agora, PC, se eu vou até além do técnico, até dos jogadores aí, a quantidade de jogadores brasileiros que a gente vê fazendo esse bate e volta da Europa, os argentinos vão lá, passam décadas jogando nos clubes europeus, passam a vida exatamente, e se tornam você fala, tem o Simeone, tem o Pellegrino, tem uma série aí de treinadores aí realmente... Tem o Copertino, que nunca foi um grande jogador, mas que hoje é um monstruoso treinador do futebol inglês. E é o seguinte, beleza, os jogadores brasileiros que aprenderam o idioma, que não sei o quê. Por que esses caras não viraram grandes treinadores? Porque simplesmente o lance deles não é o crescimento cultural, não é o crescimento intelectual, o lance deles é o crescimento material. Eles querem ficar ricos, eles querem pegar todo mundo, eles querem fazer aquela vida do parça lá, que Neymar tá fazendo, que Ronaldo Fenômeno fez, que Ronaldinho Gaúcho fez. Por isso que é uma exceção, que é muito pouco, o Leonardo, que hoje está lá te dou algumas, de dirigente do Milan. Eu falaria outra pessoa também que é diferenciada, que você vê também, o Zé Roberto, também, que jogou muito tempo na Alemanha, que agora está no Palmeiras também, que é um outro, dá de ver que é um cara diferenciado também. Mas Sim. como eu falo, só mesmo o Leonardo mesmo aí que tem essa força aí, Não, né? Samuel Nunes está dizendo para você, Paulo Mazola, agradecendo pelo abraço, dizendo que ontem foi Injustiça Futebol Clube, na opinião dele. Porque assim, ó, o Sampaoli, voltando ao jogo de ontem, né, Corinthians, como concordo com o PC, resultadista, aquela coisa de, perdeu de vou levar para os pênaltis, então seja lá o que Deus quiser. E o Sampaoli, o futebol dele, que ele vem mostrando no Brasil, ele vem mostrando uma pessoa diferenciada tanto dentro, como fala o PC também fora do campo, que mês passado ele recusou receber o salário, né? Que ele assim, olha, tu recebe todo mundo, ou então eu não recebo. Ele devolveu o salário ao Santos, porque se os jogadores não recebem, ele também cara bacana, não queria né, bicho? receber. Eu acho assim, a boa pessoa merece. Esses dias eu não sei se vocês viram isso, tinha uns meninos querendo assistir o treino do Santos na árvore. Bater bola com a molecada, Aí ele trouxe os meninos para assistir o treino dentro do CT. Se fosse o outro treinador, ele botava era segurança para expulsar, entendeu? Então, um cara diferenciado. E o futebol dele é do 8 a 80, porque como falou, ele joga um futebol diferente, do mesmo tempo que o Santos joga bem e ganha, também nesse Paulista tomou goleada 5-0 do Ituano, não foi? Quando ganha, mas quando perde também, ele perde com o Cássio ontem foi o herói do Corinthians, né? O herói falando sobre você aqui, o Samuel tá dizendo que foram 68% de posse de bola do Santos, a 32% do Corinthians, 30 finalizações do Santos, 11 do Corinthians, chances reais de gol, 10 do Santos,
0 do Corinthians. E então ele falou que foi muito injusto o resultado. Foi injusto o resultado, cara. Mas injusto, mas a minha bola de cristal. Mas aí a minha bola de cristal. Na verdade, o negócio dele é que ele tá indo pela bola de cristal, né? Aí a bola de cristal. Não, eu não. O resultado do jogo foi pela minha bola de cristal. Falou, pô, eu não posso contrariar a bola de cristal do PC, então pronto. Aí então agora, né? Daí... O sobrenatural de Almeida atuou lá no. É de Almeida mesmo, que se é PC de Almeida tem razão. Xará, você viu? Deve ser primo distante, alguma coisa deve ter lá. Agora, né, então, isso, as finais aí, Rio, Flamengo e Vasco, lá no Rio Grande do Sul, Grenal. Só novidade. Na minha terra tá nas semifinais aí, né, vai ser uma semifinal, é Avaí, Criciúma, outra Figueirense, Chapecoense. Só novidade. Lá é curioso que é jogo único e a final também jogo único. Aí agora aqui em Minas, né, ontem as equipes mineiras se preparando para Libertadores amanhã. Atlético já no Paraguai, Cruzeiro também se preparando, Mano com todo mundo à disposição e já se preparando para o clássico que infelizmente, né, eu até pensava que de repente os dirigentes do futebol mineiro poderiam pensar e fazer uma outra coisa melhor. A princípio, torcida única, né? Torcida única. Chato. Besteira. O Mineirão dá pra dividir meio a meio. Ainda que fosse Independência, eu ia até entender, mas o Mineirão dá pra dividir. Mas torcida, assim, ó, eu sou de um tempo que assim, né, poxa, os clássicos, tanto aqui como era aquele clássico meio a meio, aquela coisa de cada equipe entrando pelo seu, sem essa bobajada de protocolo. Isso de protocolo da FIFA é muito bonito pra Copa do Mundo. É verdade. Mas pra futebol brasileiro não, tem que ser cada time entrando pelo seu túnel. E aí pronto, ficava naquela expectativa de qual time entrava primeiro pra receber a vaia do adversário e tal. E já que é pra ter o campeonato estadual, que preserve o campeonato estadual raiz, né? Exato. Mas sem esse clima, logicamente, de beligerância que não existe, né? Hoje tem um... Entra de mãozinha dada ali, aquele cerimonial todo, né? Uma palhaçada que acho que isso não devia existir. Mas é isso então, também podemos ter mudança também na data, né? Talvez se termine no meio de semana, né? No meio de semana, ou seja, um domingo e quarta-feira. Mas aí eu até entendo, porque se terminar no dia 21, aí como a Conmebol foi irredutível, né? Eu acho que é justo para o Libertadores, Exato, né? eu acho que eu entendo. Agora seria bacana porque é um feriado, né? Um domingo de Páscoa, 21 de abril, se eu não estou equivocado, né? Também Tiradentes, né? E domingo é de Páscoa. No 19, tá certo. 19 a sexta-feira. Agora, Mazola, como é que vão ser as escalações dos times aí? Olha, fala pra gente. O Mano tem todo mundo à disposição, né? A princípio aí ele pode escolher todas as peças aí do elenco do Cruzeiro, com exceção aí na Libertadores, no caso, né? Com exceção aí do Pedro Rocha, que não tá inscrito, né? Só na segunda fase e tal. E o Atlético, acho que o Levir com aquele velho calcanhar de Aquiles, que é a questão do meio campo, né, PC? Qual meio campo que ele vai escalar principalmente a questão dos volantes. Mas vai Léo Silva ou Maidana pra zaga? Até porque o Léo Silva entrou, né? No final de semana, eu acredito que vai Léo Silva, que ele vai dar chance para Léo Silva. Até porque já no contra o Cerro Porteño? É. Meu Deus do céu. PC, é o seguinte, amanhã não dá nem pro Atlético empatar, né? Olha, eu vou ser bem sincero. Palpite só amanhã, viu? O empate, na minha opinião, elimina o Atlético. Então eu vou adiantar. Na minha opinião, o empate elimina o Atlético porque é o seguinte, a situação. Aí se empatar Atlético e Cerro, o Cerro vai ficar com 10 pontos. Certo. O Nacional vai enfrentar o Zamora, certamente vai fazer 9 pontos. Certo. O Atlético vai ficar com 4 e o Zamora com 0. Então terão 6 pontos. Então o Atlético ficará 5 pontos atrás do Nacional, tendo 6 pontos para disputar. Resumindo, se ele empatar, terá que ganhar do Zamora e ganhar do Nacional. Mas o Zamora e o Nacional no Brasil? Não, o Nacional em casa e o Zamora lá. O Zamora fora. O Nacional em casa e o Zamora lá. Mas assim, em último caso, gente, porque olha, eu acho difícil vencer o Cerro Porteño. Eu acho muito difícil. Pois é. Ou então o que ele. O caso ele empate. Vai ganhar. Ô, Nerlan, o tem que ganhar. Empate. A previsão é só amanhã. Essa aqui foi só spoiler. Tudo bem. Essa é a expectativa. Essa é só spoiler. O caso previsão oficial amanhã. Eu tenho que bater o olho lá. A bola de cristal tem que ver o treino hoje. Aí, caso ele empate com o Cerro Porteño, ele vai ter que torcer pro Zamora tirar ponto do Nacional. Entendi. Pode, né? Vai ser um jogo de matemática terrível, Exatamente. né? Agora, se o Zamora tirar ponto nacional, pode pegar aqueles dois baixinhos e trazer pro Galo ali. Não, aliás, não pode trazer não, porque o Atlético viu aquele Edinho. Foi trazer. O Fortaleza foi trazer, o cara não fez nada. Deus me livre. Outra coisa também falando, né? Lembrar que já Minas, né? Que vem sendo a capital
mundial, podemos dizer assim, do vôlei masculino, né? Com o Cruzeiro aí ganhando tudo. Cruzeiro é goleado, hein? Oi. Torcida do Cruzeiro que tá aqui em Montes Claros, pode pegar as excursões e ir pro Mineirão, porque o Cruzeiro é goleada. E Beleza. o Cruzeiro vôlei... Cruzeiro é hoje ou amanhã? Amanhã Também. Os 2 jogos amanhã às 7h15. Cruzeiro é goleada amanhã, hein? Cruzeiro e Huracan. O Huracan vai Tá sair muito de mal, Belo né? Tá Horizonte muito- com o balaio cheio, hein? Huracan, que inclusive é coisa que não acontece no Brasil, mas acontece na Argentina, vai perder 6 pontos aí por não pagar salário no campeonato Previsão argentino. raiz. Fecha na câmera ali, Fecha. Nairlan. Vamos pedir lá pro nosso querido Garton. Aí, A fechou. previsão do Galo é amanhã. Previsão do Cruzeiro hoje. Previsão raiz. Quem se lembra da Supercopa de 93? Cruzeiro goleava todo mundo. Pode ir pro Mineirão, nego. Então acabou. Você que é cruzeirense, vai pro Mineirão. Amanhã. Beleza. É gol. É gol. Vai comemorar gol. Beleza. É muito. É balai. Huracan. 8h55 terminar nós a vamos... informação, então. Ó, Isso. Fecha aí que nós vamos pro intervalo. No Vamos vôlei, voltar. né, já que o Cruzeiro masculino aí ganhando, né, Minas já era a capital do masculino, agora também esse ano a capital feminina do vôlei, as 2 equipes mineiras vão fazer a final da Superliga, Minas e Praia Clube de Uberlândia, né? As 2 equipes aí vão fazer o final da Superliga feminina de vôlei. Ok, nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta pra gente fazer o nosso encerramento aí, que hoje nós conversamos demais, viu? Tá doido? 8h56, você está ouvindo Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. São 8h mais 56, 8h56, nós retornamos aqui com o nosso Depois do Café. PC, só fazer um comentário. A gente ficou de comentar ontem aquela situação do Rio de Janeiro. Eu gostaria que você pudesse fazer a sua análise. Tô aguardando o comentário das nossas autoridades, do nosso ministro da Justiça, Sérgio Moro, do nosso presidente da República, Jair Bolsonaro, do nosso governador do Rio de Janeiro, o Witzel, sobre o bárbaro assassinato, porque não foi engano. Ali não pode ser considerado engano, não pode ser considerado equívoco, né? Do crime que matou um pai de família com 80 tiros, sob a alegação do carro ter sido confundido com o carro de um traficante. Né? Meio fora de... Numa favela do Rio de Janeiro. Tinha uma criança de 7 anos no carro. O sujeito que morreu era um músico. Tava a sua esposa. Tava o seu sogro. Tô pra um chá de bebê. Era uma família indo para um chá de bebê. Foram fuzilados com 80 tiros. Por sorte, ainda só o motorista do veículo faleceu. A tragédia poderia ter sido muito maior. Tá certo que 10 dos militares ali envolvidos estão presos. Tomara que sejam severamente punidos. Um erro desse não pode passar em branco. Mas da mesma forma que se comemora e que as autoridades comentam uma ação policial exitosa, é preciso que as autoridades comentem e deem conforto para a família no caso de uma ação policial completamente mal feita. Aquilo que a gente falava aqui. Esse clima de ódio instalado no Brasil, em que tudo pode resolver na bala, na porrada, no soco, no tiro, não é assim. Quantos carros são iguais? Não tem, né? Quer dizer que se o meu carro entrar e ele for igual ao carro de um traficante, eu tiver com minha família, eu vou poder ser metralhado e depois for um equívoco? E sem nenhuma reação, né, PCC? Vai ser uma troca, mas nada, né? Cara, foi tomando bala já sem. Eles não atiraram nada, né? primeiro. Depois do primeiro tiro, não teve um tiro de volta. Revide, nada, Depois pois do é. segundo tiro, não teve um revide. Depois do terceiro tiro, não teve um revide. 80 tiros. 80 tiros. 80. E aí, Nairlan, uma das coisas que eu fiz questão de ver quando eu vi a notícia, infelizmente, tem gente que vai falar que isso é besteira, mas eu não acho que seja. Qual que era a cor do músico que morreu nessa operação? Mas você vem batendo nessa tecla já tem um tempinho, né? Já tem um tempinho que você vem falando sobre isso. Qual que era a cor do músico que morreu na operação?
Era negro, né? Era negro. Coincidência? Pois é. Com essa, a gente se despede, né? Exatamente. Porque essa é lamentável, essa dói na alma da gente. As forças de segurança estão aí para garantir a nossa proteção. Então elas merecem todos os elogios pelas ações positivas que elas fazem. Mas uma ação negativa dessa não pode passar em branco. Não podemos passar o pano. Não podemos deixar que isso se repita. Não podemos concordar que snipers atuam oficializando uma pena de morte num país onde ela não existe. PC, já tivemos casos aí recentemente de guarda-chuva serem confundidos com fuzil. Semana passada, uma furadeira. Confundido com metralhador. Um garoto preto foi sair pra trabalhar na favela. Com uma furadeira. Você acha que ele tá morando na favela porque ele escolheu morar lá? Ou porque a condição econômica dele não permite que ele more em outro lugar? Ele sai com a furadeira para ele fazer o trabalho dele lá de eletricista. Ah, é uma metralhadora que ele tem na mão, vamos matar o rapaz, destrói a família dele inteira. Se esse rapaz fosse branco, estavam confundindo essa furadeira com um fuzil? Se esse rapaz estivesse dentro de uma área nobre, estavam confundindo essa furadeira com um fuzil? Isso deixa a gente um pouco indignado, sabe? Isso deixa a gente triste. É evidente que há áreas que têm maiores ocorrências policiais do que outras, mas a gente não pode relativizar o crime assim não, gente. A gente não pode tratar a coisa de maneira banal assim não, meu Deus do céu. A vida das pessoas não pode ser uma coisa assim, uma mercadoria, entendeu? A vida das pessoas não pode ser tratada como a carne no mercado. A gente precisa ter... Isso precisa ser levado um pouco mais a sério. Isso não é pra ser justo. Isso não é desse governo agora, não. Isso não é exclusividade desse governo. Isso vem de outros governos. Isso vem de sempre da cultura brasileira, entendeu? Isso é um basta que tem que dar. Nós não podemos deixar permitir isso. Isso também é deixar que as pessoas façam oportunismo político de associar esse tipo de ação à postura deste ou daquele governante. Isso também é palhaçada. Muito bem, 9 horas 2 minutos, Mazola, até amanhã. Até amanhã. PC, até amanhã. Até então. amanhã. A gente se fala.